Gente, como vocês puderam perceber, foi um vlog bem diferente, né? Eu comecei o vlog de uma forma bem diferente. Eu acabei filmando, assim, alguns takes dos meus dias, né? E eu decidi falar um pouco sobre a constância, como é que a constância esteve presente na minha vida, que na verdade é ausente, né? Eu nunca fui uma pessoa muito constante e eu venho tentando mudar isso em mim há muito tempo. Sempre que eu começava alguma coisa, eu nunca ia adiante, em algum momento eu parava e demorava muito para voltar, ou até mesmo nem voltava. E tudo começou com um start assim que eu tive disso na faculdade, né? Eu comecei a fazer química assim que eu saí do ensino médio. E, na verdade, assim que eu saí do ensino médio, eu fui fazer cursinho porque eu tava achando que eu queria medicina. Eu comecei a fazer cursinho, eu fiz 6 meses de cursinho e decidi depois que eu não queria mais medicina e fui fazer química. Só que eu não estava gostando da faculdade, os professores eram extremamente. Eu não sei nem como descrever, mas assim, eu não gostava da forma que as coisas eram. Que as coisas funcionavam, né, na faculdade. Eu achava muito esquisito tudo, né? Assim, muito demais. Tudo era muito e às vezes as pessoas acabavam exagerando em determinadas coisas. Os professores, né, acabavam exagerando em certas atitudes que isso não condizia muito com o que eu queria, né? Eu estava ali na faculdade para aprender e não para já chegar sabendo, né? Então, eles exigiam uma coisa que eu não estava conseguindo me adequar, né? Enfim, um papo bem aleatório, mas é só para falar mais sobre essa questão de eu desistir, né, das coisas. E aí eu decidi parar essa faculdade, né? Eu saí de química e troquei o curso para administração. Terminei a administração, finalmente. Foi aí uma longa jornada, mas esse ano, começo do ano, eu me formei, graças a Deus, já me livrei disso. Mas o ponto é que eu sempre me senti muito incomodada com isso, né? De começar uma coisa e não terminar. Eu sempre me preocupei muito com isso porque eu não queria ser assim, né? Eu nunca quis ser assim. Mas às vezes é inevitável, né? Tem muitas coisas que não dá pra você controlar e às vezes você faz que você nem percebe. Então, quando veio esse start na minha cabeça sobre a constância, eu decidi que eu não queria mais ser assim e que eu ia me cobrar mesmo pra finalizar as coisas que eu já estava meio que emperrada, né? Estava travada há muito tempo. Então, a primeira coisa foi a faculdade. Graças a Deus eu consegui me formar. Agora eu posso dizer que eu tenho um diploma de curso superior. Mas eu ainda quero fazer uma outra faculdade. Eu tenho muita vontade de fazer uma segunda graduação, pós-graduação e tudo. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu não quero parar de estudar. Mas eu precisava finalizar esse ciclo, né? Eu precisava fechar esse ciclo para poder dizer que realmente eu consigo. Eu queria provar para mim mesma que eu consigo. E eu consegui, graças a Deus. Eu tô aqui com um roteirinho, né? Porque tem algumas coisas sobre constância que eu queria conversar com vocês. Essa forma de vlog foi um pouco diferente, né? Como eu falei no começo, eu gravei alguns takes. E aí agora eu decidi vir conversar com vocês. Provavelmente vai ser um vlog um pouco menor, mas é um vlog extremamente importante e o YouTube é o primeiro passo, né, também pra, ou melhor, o primeiro passo não, né, um dos passos, na verdade, pra poder melhorar isso em mim, porque eu tenho certeza que o YouTube vai ajudar muito nessa questão de constância, porque é uma plataforma que exige constância, né, eu já melhorei bastante no Instagram, que era uma outra coisa, eu nem coloquei isso aqui pra falar, mas acabei lembrando disso agora. Eu não tinha constância no Instagram. Eu começava fazendo os posts, aí fazia 2 vezes na semana, tal, chegava a determinado momento eu parava e não postava mais nada. Então, se vocês forem olhar meu Instagram, por exemplo, tem vários vácuos de assim, de tempo mesmo, né? No sentido de eu postava por um período e aí depois eu parava e quando passava um tempão eu voltava a postar de novo. Então eu não quero que isso aconteça mais. Eu quero realmente ser uma pessoa constante, uma pessoa. Não quero ser uma pessoa instável, sabe? Eu quero ter estabilidade na minha vida, então eu decidi que o YouTube pode me ajudar muito nisso, assim como o Instagram já me ajudou bastante.
E eu tô conseguindo postar tudo direitinho, do jeito que eu queria. Normalmente eu tento postar terça, quinta e domingo. Eu tento fazer isso, né? Terça, quinta e domingo. Mas eu nunca, assim, fico muito presa a isso. A minha meta mesmo é não deixar de postar em nenhuma semana. Eu não quero deixar de ter publicação nova semanalmente, né? Toda semana eu quero que tenha coisa nova no feed, eu quero produzir conteúdo, criar conteúdo, para que não fique parado e para manter a constância, obviamente, né? A primeira coisa, então, é realmente o YouTube, que eu quero realmente ser constante, eu quero voltar a gravar vídeos. Como eu falei, eu não vou me cobrar no sentido de ter dias fixos, porque às vezes, né, pode acontecer alguma coisa e aí eu acabar me frustrando e parar 100%. O que eu quero é que pelo menos uma vez na semana eu poste, independente do dia. Eu não quero ficar mais de 7 dias sem postar, por exemplo. Então eu coloquei isso na minha cabeça e eu espero que dê certo. Mas também, se passar um pouquinho, eu também vou tentar não me cobrar e vou tentar não desistir, porque esse é o meu problema, né? Quando eu percebo a frustração, eu simplesmente desisto e paro de fazer, então não quero que isso aconteça. Bom, vamos lá. Depois do YouTube tem a academia. A academia é também um ponto extremamente difícil para mim, porque eu sempre gostei de fazer academia, mas eu sempre tive preguiça de dar o primeiro passo, que é ir para academia. Eu sempre gostei de ir pela manhã, né? Porque aí eu já fazia, já estava tudo certo e não precisava eu me preocupar com isso o resto do dia. Então, eu ia de manhã e pronto. Então, já dava aquele check ali na tarefa e conseguia, né, não me frustrar o resto do dia por não ter ido ou o resto da semana. E isso pra mim é uma verdadeira conquista, porque realmente eu sempre tive problemas, né, de fazer exercício físico. Eu nunca, assim, tive muita preguiça, né? Eu acho que a palavra certa é essa. Eu acho que a preguiça é o principal pra mim e isso é bem chato. Eu não queria ser assim, mas enfim, né? Acontece e eu estou tentando mudar isso, é isso que importa. A academia, na verdade, primeiro é para movimentar o meu corpo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito tranquila, que gosta de ficar em casa. Não tive essa movimentação assim, né, de exercícios físicos muito na minha vida. Eu nunca gostei muito de educação física, inclusive na escola. Sempre foi um problema pra mim, mas porque eu nunca fui boa em esporte, né, nem nada, então eu nunca gostei. Mas a academia, de fato, eu gostei bastante, né, quando eu comecei a fazer, só que o meu problema era realmente a preguiça, e aí eu estou tentando vencer isso, e aos pouquinhos a gente vai se acostumando. Inclusive, é engraçado porque eu tô gravando esse vídeo de constância em um período que eu não estou nada constante na academia, principalmente. Porque eu tô na casa da minha mãe e, apesar de aqui ter academia, eu estou me permitindo não ser constante dessa vez. Contraditório, né? Mas é porque eu estou mais focada na constância da leitura enquanto eu tô aqui. E eu sei que quando eu voltar pra minha casa, eu vou voltar pra academia, porque tem academia ali do lado, né? Tudo bem que aqui também tem academia no prédio e eu poderia ir, mas eu confesso que dessa vez eu estou bem consciente da minha decisão e eu decidi que enquanto eu tô aqui, eu não vou me cobrar com relação a isso e quando eu voltar, eu realmente vou assumir esse compromisso e vou voltar a ir pra academia todos os dias, como eu gosto de fazer, né? Como eu quero fazer, quero passar a fazer. A academia na minha vida também tem um outro ponto, né? Que é uma coisa um pouco mais íntima, um pouco mais pessoal, mas eu vou falar um pouco sobre questões corporais, né? Questões de padrões de estética, padrão de estética, padrões estabelecidos, né, pela sociedade. Eu nunca fui uma menina magra, uma mulher magra, nunca fui, e isso sempre foi um problema pra mim, sempre foi uma questão. Já acho que até por conta da atividade física, né? Eu nunca fui muito de atividade física e eu nunca, assim, me senti bem com o meu corpo, né? Eu sempre fui uma pessoa que senti vergonha, né? Vergonha de usar blusa sem manga, vergonha de usar decote, né? Enfim, na verdade, eu nunca gostei de usar decote. Eu não faço questão de usar decote. Não é uma coisa que eu, Renata, gosto, né? Não é por nada.
mas é porque eu não gosto. Mas qualquer roupa que eu vista e que eu perceba que tem um mínimo decote ou que seja sem manga, né? Eu até melhorei bastante isso, tá? Eu não tô mais tão me cobrando tanto. Mas sempre foi um problema pra mim. Eu nunca me senti bem com todos os tipos de roupa, sabe? E sempre foi muito difícil comprar roupa. Sempre. Então, assim, só um resumo, tá, gente? Que o vídeo não é sobre isso, mas me aprofundar um pouco mais nessa questão da academia, né? Que um dos motivos, né, de eu querer ir pra academia é realmente, não é porque eu quero emagrecer nem nada, mas é porque eu quero ser uma pessoa mais saudável, né? Eu quero que eu cuide do meu corpo de uma forma diferente, né? Que eu não fique negligenciando esse cuidado. Enfim, só pra fechar esse ponto da academia, esse é um dos pontos que me incomoda bastante, né? O fato de eu não prestar tanta atenção no meu corpo, né? De sempre ficar evitando olhar porque não faz parte do padrão da sociedade, porque não sigo uma determinada estética. Eu já melhorei bastante, mas ainda assim é uma questão, eu não posso deixar de negar isso, né? Ainda assim é uma questão, apesar de eu ter percebido que eu melhorei muito com relação a isso. Eu não me cobro mais tanto e nem me incomodo mais tanto quanto antes, mas ainda assim é um ponto pra mim. Bom, outro ponto de que eu sempre tive problema com constância não é a leitura, mas é um livro em específico, Os Miseráveis. Eu comecei Os Miseráveis em 2021. 2021. E eu simplesmente pausei a leitura por anos. Eu estava na metade de Os Miseráveis e eu não conseguia voltar. Esse é o meu problema, eu não consigo voltar quando eu paro alguma coisa. Eu sempre fico com preguiça de voltar pelo simples fato de ter que recomeçar alguma coisa, né? Ou até mesmo voltar do mesmo ponto. Mas no caso de Os Miseráveis, apesar de eu lembrar da história do livro, eu lembrar de muita coisa, porque realmente foi uma história que me marcou bastante, eu nem sei por que eu parei. Eu acho que eu fui botando leitura na frente e acabei deixando ele de lado e decidi não voltar por um tempo. E aí esse ano eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser uma pessoa mais constante e decidi voltar a ler Os Miseráveis do zero. Então eu recomecei, eu tava na página 800 e pouco, voltei tudo. E eu já estou na segunda parte. Como sempre, a história é maravilhosa. É realmente, com certeza, vai se tornar o meu livro favorito da vida. Isso é indiscutível. E foi muito bom ter voltado, porque eu voltei com outra maturidade e passei a gostar das partes que Victor Hugo fala de história. Porque na minha primeira leitura eu tava achando essa parte um pouco chata. Ele é prolixo, né? Venhamos e convenhamos. Ele fala umas coisas assim que, querido, não precisava encher tanta linguiça. Mas eu tô gostando muito, né? De uma forma que eu não tava gostando antes. Antes eu tava achando muito chato. Eu lia só assim, tchá, 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 e pronto. E não tava prestando atenção, né? Dessa vez não, dessa vez eu tô prestando atenção. Tô pesquisando algumas coisas. Eu também não tô me preocupando em ficar pesquisando tudo. Eu tô lendo de uma forma mais fluida, mas as coisas que eu quero parar, que eu quero me aprofundar um pouco mais, eu vou lá, dar uma pesquisada, né? Principalmente vocabulário, algum nome de lugar, assim, que ele fala, que eu não sei direito do que se trata, ou o nome de alguma guerra, ou o nome de alguma figura histórica que eu também não conheço, aí eu vou lá e pesquiso. Isso realmente eu faço e eu gosto de fazer. Mas é uma outra coisa também de constância que eu estou resolvendo esse ano, ainda bem. Enfim, sobre Os Miseráveis é isso. Outra coisa também, e a última, né, que eu coloquei assim como meta pra resolver de constância, é o inglês. Gente, eu gosto muito de aprender novas línguas. Isso sempre foi uma questão pra mim. Eu sempre gostei de aprender línguas novas, mas eu não sou fluente em nenhuma além do português. E isso não é uma coisa que, assim, nossa, que absurdo. Mas é uma coisa que me incomoda porque eu tenho afinidade, eu tenho, de certa forma, facilidade em aprender línguas novas, mas eu não me proponho a fazer por pura preguiça. É a mesma questão da academia.
é a questão de ficar com preguiça de praticar, com preguiça de dar o primeiro passo para ir para academia, para ir aprender o inglês, né? Para pegar realmente ou algum curso, ou até mesmo ler algum livro em inglês para poder ir ampliando o vocabulário. Então, essa questão do inglês é algo que também me pega bastante, mas eu passei a fazer pelo menos uma atividade de uma gramática de inglês intermediário que eu peguei até na internet, uma gramática muito boa. E aí eu peguei essa gramática e aí tô fazendo uma liçãozinha assim por dia. Não me cobrei aos finais de semana e também já dei umas vaciladas, mas eu não vou desistir, tá? Isso é uma coisa que o que eu quero colocar na minha cabeça é sempre lembrar de voltar. Sempre. Então, independente de quanto tempo, né, eu parei, eu lembrei, eu preciso voltar. Não é que, eu não posso em momento nenhum dar uma pausa, eu não posso em momento nenhum, como eu tô fazendo com a academia, né, eu dei uma pausa. Mas eu não quero deixar de voltar. Eu não quero esquecer daquilo que eu gosto de fazer e que eu me propus a ser constante, simplesmente por ter falhado por um período. E era justamente o que acontecia, né? Eu não conseguia terminar as coisas, entre aspas, porque a academia não tem nem o que terminar, né? Mas é assim, só falando de coisas que precisam ser finalizadas, eu não conseguia finalizar nada, no sentido de coisas assim que exigem mais da gente, como Os Miseráveis, por exemplo. Como aprender uma língua nova, sabe? Então, eu não consegui finalizar porque eu achava, sei lá, eu parava e desistia. Simples assim. Não tem nenhuma justificativa do porquê. Era realmente pura preguiça e eu tenho que assumir isso para eu conseguir dar os próximos passos, que é realmente parar de ser uma pessoa instável, né, em algumas áreas da minha vida. Enfim, gente, tem outras coisas também que eu quero ser mais constante, que eu quero me reeducar, digamos assim, né, para conseguir estabelecer uma estabilidade maior nessas coisas. São duas coisas: rotina de skincare e escrita. Eu preciso muito voltar a escrever. É uma coisa que eu gosto de fazer. E eu não sei porquê, mas eu simplesmente parei de pegar assim um tempo e sentar para escrever, sabe? Seja uma crônica, seja um conto, qualquer coisa. Eu não conseguia, né, parar, sentar e fazer. Eu sempre tive preguiça, pelo simples fato de achar que vai demandar muito tempo e que, né, eu prefiro fazer outras coisas no lugar, sempre colocando coisas na frente, colocando prioridades na frente e acabo esquecendo do que eu realmente gosto de fazer, porque é algo que demanda um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de cuidado, e aí eu acabava desistindo por pura preguiça, por não ser uma coisa fácil, entre aspas. E muitas vezes a gente troca essas coisas que aparentemente exigem um pouco mais da gente pra ficar no celular, pra ficar rolando feed. E isso é uma coisa que eu não quero fazer. Esse uso do celular também é uma coisa que eu quero deixar de ser constante. Eu não quero que seja uma coisa constante na minha vida, que eu fique viciada, né? Em redes sociais e tal. Isso aí pode ser até um papo para um outro vídeo. Mas já quero deixar aqui bem claro que eu estou tentando cada vez menos usar menos o celular. Não é deixar de usar, mas é evitar o uso excessivo, porque realmente é uma coisa que não é saudável. Você deixa de fazer muitas coisas pelo simples vício, né, por alimentar uma coisa fácil no seu dia a dia, né? Porque você rolar o feed é muito simples. Mas você fazer outras coisas que exigem mais assim da sua cabeça, ou até mesmo que não exige, parar, ver um filme, não sei, qualquer coisa que tenha uma duração maior, porque o celular são vídeos curtos, né, principalmente. Eu não digo do YouTube, tá? Porque eu amo o YouTube e eu não vou evitar de usar o YouTube porque eu amo. Eu tô assistindo vídeo fazendo qualquer coisa, às vezes até tomando banho, e eu amo. Mas consumir conteúdos rápidos, né? Conteúdos de 30 segundos, de 1 minuto, e aí já vira próximo. E você às vezes nem lembra o que você viu naquele momento que você tá rolando o feed. Story também, né? Passa, 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 passa o tempo todo. Isso é muito ruim, gente. É um vício, assim, que eu não quero pra minha vida.
e eu estou tentando evitar ao máximo. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Eu já tava querendo trazer algo assim um pouco mais diferente, com um pouco mais de rotina, né? Essas coisas assim que eu gosto de falar também, organização e etc. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos assim de bate-papo sobre algum tema, alguma coisa assim da vida. E espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!